Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Hunter vs Hunter, o especialista. Parte 12. Capítulo 173. Narração ponto de vista. O sofrimento dos sujeitos do teste de Ashton continuou por 2 dias. Eles foram submetidos a muitas violações de direitos humanos durante esse tempo, mas não tinham como escapar de Ashton. Então, eles foram forçados a seguir as ideias e caprichos de Ashton, mas a esperança deles de serem autorizados a sair depois que tudo acabasse estava morrendo a cada experimento. Os dias deles eram longos, e as coisas às quais eram submetidos pareciam ser traumatizantes para a maioria deles. Eles nem eram civis, eram soldados, treinados tanto mental quanto fisicamente. No entanto, a sensação de pavor ainda conseguiu danificar sua psique. Os experimentos em si foram bastante moderados, pelo menos em comparação com suas expectativas. Mas eles viram como Ashton matou todos os usuários de NEM depois que eles terminaram o experimento, exceto por uma pessoa, que foi morta mais tarde junto com outras 2 pessoas aparentemente aleatoriamente. Os sujeitos do teste ficaram com tanto medo que nem sequer falavam entre si. Algo estranho também aconteceu no intervalo de 2 dias. Era como se os prisioneiros tivessem formado sua própria estrutura de poder, com os usuários Shakti no topo dela. Os usuários de Shakti se sentiam de certa forma superiores aos usuários de NEM, porque Ashton decidiu não matar nenhum deles. Ele só tinha 2 usuários Shakti para usar como cobaias, afinal, eles eram tratados de forma um pouco diferente dos usuários NEM, altamente descartáveis. Ashton se divertiu bastante notando as mudanças no comportamento de seus sujeitos de teste, mas ele não estava exatamente procurando por tal resultado. Então isso foi escrito em alguns de seus outros registros, apropriadamente chamado de reação humana ao desespero. Os resultados ecoaram algumas outras pesquisas feitas por outros neste campo. Em tempos de desespero, os humanos teriam o hábito de se agarrar a qualquer forma de poder que pudessem. Embora sinais dessa teoria também aparecessem na vida cotidiana, ela se tornou mais aparente em situações extenuantes. Quanto aos resultados de seus experimentos com Shakti, bem, isso foi bastante preocupante. Ashton fez vários testes, tanto enquanto os sujeitos dormiam quanto acordados. Ele concluiu o que havia teorizado um pouco antes. Agora, isso era apoiado por evidências. Shakti estava viva. Ela também parecia ter um desejo. Parecia querer se espalhar para todos os humanos. Os sujeitos ficariam alheios a ela até que ela obstruísse seus nodos de aura. Mesmo assim, apenas usuários proficientes de NEM eram capazes de sentir a energia estranha cobrindo seus nódulos de aura. Os usuários regulares apenas pensavam que se tornaram incapazes de usar NEM. Também parecia que Shakti era capaz de se espalhar lentamente para todos que estavam por perto. Tudo o que precisava era ter um portador por perto. Agora, isso também teve outro efeito nos usuários de NEM. Todos pareciam incapazes de se lembrar de qualquer coisa sobre NEM. Isso só aconteceu depois que Shakti conseguiu rastejar para dentro de suas mentes. Eles ainda retinham algumas de suas memórias, mas eles não seriam capazes de nomear nem de forma alguma. E eles não se lembrariam de nada sobre usá-lo. Parecia estar bloqueando essas memórias. Pessoas comuns também foram afetadas por isso. Mas era mais sério. Pessoas comuns pareciam ser, na verdade, as portadoras pretendidas dessa Shakti. Era como se todas as suas memórias de NEM tivessem sido completamente apagadas. Ashton concluiu algo mais. Era quase impossível de detectar em uma pessoa normal. Era muito parecido com sua explosão parasitária nesse aspecto. Estava infiltrado em seus corpos e era difícil de notar. Isso não era algo que ocorria com usuários de NEM, pelo menos não no começo. Depois de efetivamente transformar o usuário de NEM em uma pessoa normal, ele agia da mesma forma. Isso não era uma boa notícia. Isso significava que uma pandemia dessa Shakti seria prejudicial para todos os usuários de NEM no mundo todo. E depois que Ashton finalmente percebeu a verdadeira natureza dessa energia, seu criador e as razões de sua existência também ficaram bem claros para ele. Quem se beneficiaria mais se a humanidade perdesse sua habilidade de usar NEM? A resposta era simples, e estava bem na frente dele o tempo todo. Teria sido uma piada dizer que ele não pensou sobre isso. Era só que ele não tinha informações concretas o suficiente sobre Shakti para chegar a qualquer conclusão. Agora, ele já estava farto. Estava mais do que claro que os grandes deuses tinham medo de NEM. Era algo que ele podia provar com sua própria experiência no abismo. Eles o estavam atacando com confiança ao sentir que ele tinha pouca ou nenhuma aura dentro de seu corpo. Mas no segundo em que sua aura aumentou, eles começaram a fugir. Era um sinal tão claro quanto possível. Eles temiam NEM, mas a maioria dos usuários de NEM não teria poder suficiente nem para viajar para o abismo, muito menos para assustar os deuses maiores. Então Ashton agora tinha alguma dificuldade em entender suas reais intenções. Se eles infectaram ou não a humanidade, não deveria ter importado muito, especialmente quando a maioria dos humanos não seria capaz de assustar os deuses de qualquer maneira. Então ficou bem claro para Ashton que ainda faltavam algumas peças do quebra-cabeça. Embora ele não tivesse a mínima ideia do que essas coisas poderiam ser, ainda assim, o mero pensamento de que ele ainda tinha tanto a descobrir. Isso fez Ashton sorrir. Seu progresso já era muito, mas ainda havia tempo para mais. Ele ainda poderia melhorar seu conhecimento. Ele não estava mais na mesma piscina de água parada em que estivera antes. Agora, ele havia terminado seus testes. E os sujeitos de teste obviamente não eram mais necessários.
Todos eles foram mortos da mesma forma que os outros, gritando e berrando em pânico. Mas eles não podiam fazer nada. Todos morreram. Ashton pegou de volta todas as coisas que havia tirado de seu laboratório improvisado. Então ele voou de volta para a superfície e preencheu o solo usando ressonância da natureza. O caderno que ele havia escrito estava bem abarrotado. Ashton não tinha vontade de reescrevê-lo. Parecia perda de tempo. Então ele pegou a saída do preguiçoso. Ele convocou o carnaval encharcado de sangue e usou a habilidade de Kuroro, ou uma de suas habilidades copiadas, Galeria Falsa, para criar 2 cópias do registro de pesquisa. Ele ia dar uma para Tidal e uma para o Príncipe da Aliança. E assim, de repente, Ashton havia terminado sua pesquisa sobre Shakti. Também era bem extensa para o tempo que ele havia alocado para si. Ele saiu do local bastante satisfeito, ansioso pelo encontro com Tidal. Capítulo 174. Narração ponto de vista. Ashton voou em direção à terceira cidade, onde sabia que encontraria Tidal, provavelmente sentado em volta de uma mesa de reunião ou olhando documentos, agindo todo estressado. Na verdade, Tidal não estava se divertindo muito. A única coisa em sua mente nos últimos 2 dias era seu telefonema com Ashton. Ele tinha acabado de afirmar que havia descoberto um novo tipo de calamidade. Uma que exigiria que ele tomasse medidas tão drásticas a ponto de apagar uma cadeia de montanhas inteira. Foi um pensamento assustador para o presidente da Associação de Caçadores. Não ajudou que Ashton não tenha explicado nada para ela. Ela não sabia o quão grande seria a ameaça que essa calamidade representaria para a humanidade. Ela nem sabia o que esperar. Ela odiava um pouco a maneira como Ashton a deixará na mão. Mas pelo menos o velho cientista havia prometido contar os detalhes. Ou pelo menos dar a ela uma cópia de sua pesquisa sobre a dita calamidade. Bem, ela poderia ter vivido sem o suspense. Mas Ashton tinha falhado um pouco em considerar como Tidal reagiria às notícias que ele havia apresentado a ela durante aquele telefonema. Ele achava que ela ficaria um pouco estressada, mas não a ponto de não conseguir dormir à noite. Tidal teve 2 dias difíceis. O estresse de uma nova calamidade descoberta no continente em que estavam tentando viver, somado ao estresse de gerenciar uma colônia de pessoas e fornecer proteção e atenção médica a todos. Tudo isso fez com que ela nem saísse do escritório. Alguns problemas também surgiram, como o desaparecimento de um grupo inteiro de 20 soldados que estavam de guarda na segunda cidade. Eles mal tinham mão de obra para proteger todo mundo. Tidal teve que fundir 2 equipes de reconhecimento e enviar substitutos para os ditos soldados. O paradeiro deles era completamente desconhecido, mas acreditava-se que eles tinham sido mortos em um bar. O dono negou veementemente saber qualquer coisa sobre qualquer suspeito, e o caso foi encerrado. Por meio desse caso, Tidal também descobriu a quantidade repugnante de corrupção que estava ocorrendo nas colônias que ela deveria administrar, levando a ainda mais estresse. Ela foi forçada a enviar Botobai, o dragão, e Misaiston Nana, o boi, para assumir o comando da primeira e da segunda cidades para reprimir qualquer corrupção. Isso estava espalhando suas forças ainda mais finas. Os membros dos Zodíacos eram todos necessários para reconhecimento e diferentes tarefas importantes. A corrupção estava atrapalhando muito a expedição e o esforço de colonização, e Tidal não podia nem ignorar isso, pois afetava diretamente o moral e a produtividade de todas as colônias. Felizmente, algumas boas notícias estavam aparecendo, pois tanto Botobai quanto Misaiston estavam dando grandes passos em seu progresso. Eles prenderam e executaram muitas pessoas corruptas que foram colocadas no poder, mas havia um pequeno problema. Eles não sabiam realmente o que fazer com os soldados e usuários de NEM que estavam tirando vantagem de seus poderes. Havia apenas um número limitado deles disponíveis, então executá-los tornaria a situação muito mais difícil para Tidal. Felizmente, outro membro dos Zodíacos propôs uma ideia para resolver a escassez de soldados e usuários de NEM. Leoriu teve a ideia de uma academia que deveria treinar soldados e usuários de NEM, respectivamente. Ela foi aprovada instantaneamente e a construção dos prédios e instalações da academia já havia começado. Tidal estava desesperada. E, infelizmente para ela, Ashton não trazia nenhuma boa notícia com ele. Ela ouviu algumas batidas na porta e olhou para ela com um olhar cansado, pensando que eram seus ajudantes trazendo mais uma pilha de relatórios. Deixe-os na porta. Eu vou pegá-los eventualmente. Ela disse enquanto descansava a cabeça na mesa por alguns segundos. Então ela ouviu a porta se abrir. Ela levantou a cabeça em aborrecimento. Eu te disse que no segundo em que ela viu a pessoa que entrou em seu escritório, seus olhos se arregalaram um pouco e ela ficou vermelha de vergonha. Ela não só confundiu Ashton com um subordinado e quase o repreendeu, como também não estava com sua melhor aparência. Seu cabelo estava eriçado em todas as direções, suas roupas não estavam arrumadas, as bolsas sob seus olhos estavam enormes e seus olhos estavam vermelhos de cansaço. Ela geralmente conseguia ficar acordada por semanas a fio, mas o estresse que ela vinha enfrentando ultimamente era demais para ela. Ora, é um prazer vê-lo, Tidal. Você parece um pouco indisposto. Recomendo que descanse um pouco. Ashton disse com alguma preocupação em sua voz enquanto a cumprimentava calorosamente. Tidal sorriu um pouco. Ela não podia estar realmente brava com Ashton. Desculpe por mais cedo. Muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Estou ficando bastante sobrecarregada, infelizmente. Ela disse, sorrindo de volta para Ashton. Entendo. Acho que você está se esforçando demais. Se algo acontecesse com você, esta expedição estaria condenada. As palavras de Ashton eram reconfortantes e a lembravam de quão crucial era sua posição. Não era exatamente a melhor coisa a se dizer para alguém que estava estressado pela responsabilidade. Mas novamente Ashton ainda tinha muito a aprender quando se tratava de confortar as pessoas. Tidal apenas suspirou. Por favor, me diga que você tem boas notícias para mim. A calamidade ainda está presente neste continente? Essa era a preocupação que mais pesava em sua mente.
Ela sabia o quão destrutiva uma única calamidade poderia ser. Ela tinha visto os efeitos que elas tinham nas pessoas ao visitar os laboratórios que o V5 havia montado para estudá-las. Bem, minha querida, isso é um pouco mais difícil de dizer. Ashton sentou-se na frente dela e começou a explicar a natureza de Shakti, bem como as maneiras como ela afetava humanos e usuários de NEM. Ele não entrou em maiores detalhes. Ele ia deixá-la ler isso sozinha. Mas só as coisas que ele havia dito a ela foram o suficiente para piorar sua dor de cabeça. Eles precisavam de alguma forma combater algo que mal conseguiam detectar. O próprio Ashton afirmou que mal conseguia notar essa Shakti, enquanto ela infectava humanos comuns. Como vamos lutar contra isso? Ela perguntou enquanto cerrava os punhos. Ela estava esperando que Ashton tivesse algum tipo de remédio para essa situação. Receio não saber ainda. Por enquanto não acho que tenha se espalhado tanto. Mas os usuários de Shakti pareciam estar andando pelas cidades às vezes. As palavras de Ashton só ajudaram a piorar seu estado de espírito. Ela olhou para o teto do seu quarto com raiva enquanto rosnava de frustração. É tudo por causa do além. Foi ele quem planejou a expedição ao continente negro. Ele partiu com seu grupo pouco depois de você. Essa calamidade deve ter sido gerada por causa deles. Tidal estava tentando jogar a culpa em Netero, mas Ashton apenas balançou a cabeça. Depois da minha pesquisa sobre calamidades, cheguei a uma conclusão. A humanidade tem pouco a ver com o surgimento de calamidades. Ela olhou para Ashton com um pouco de curiosidade. Ela decidiu não perguntar sobre a pesquisa dele, no entanto, pensando que Ashton lhe contaria eventualmente de qualquer maneira. Essa coisa teria aparecido de uma forma ou de outra. Acho que essa expedição, esforço de colonização, se preferir por si só, poderia ter causado isso. As palavras de Ashton conseguiram acalmá-la um pouco, mas ela não estava nem um pouco feliz. Então, como vamos encontrar essa Shakti? Perguntou Tidal, esperando ao menos obter uma resposta para isso. Bem, isso pode não ser tão difícil. Eu sugiro criar um app rudimentar para todas as cidades. Suas palavras imediatamente chamaram a atenção de Tidal. Todos os médicos precisam usar NEM, e precisam estar preparados para que Shakti tente se agarrar a eles. Métodos sobre como lidar com isso são mencionados neste caderno. Ashton colocou suas anotações de pesquisa na mesa, e Tidal imediatamente pegou o caderno para dar uma olhada. Depois de encontrar as pessoas infectadas, recomendo criar uma zona de quarentena. Não sei como expurgar essa Shakti por enquanto, então não tenho outra solução. Por enquanto precisamos impedir sua disseminação. Tidal concordou com a ideia de Ashton. A conversa continuou por um tempo, com Tidal fazendo algumas perguntas sobre as notas e outros métodos que eles poderiam ter para resolver esse problema. Eventualmente, Ashton teve que ir embora. Ele deixou Tidal com algumas palavras. Eu recomendo que você diga a alguém para fazer o que eu disse a você. Você realmente deveria descansar por enquanto. Se você não obedecer, eu realmente apagarei suas memórias e o forçarei a descansar. As palavras de Ashton, embora carregassem um tom ameaçador, só fizeram Tidal sorrir enquanto olhava para o velho cientista fechando a porta. Ambos tinham bastante coisa para fazer no momento, então não podiam perder tempo. Ainda assim, Tidal decidiu tirar um tempo para descansar por enquanto. Com Ashton lá, pelo menos ela sabia que a expedição não fracassaria tão cedo. Capítulo 175. Narração. Ponto de vista. Momose e os outros príncipes ficaram ociosos o tempo todo. Eles estavam simplesmente deitados e tentando encontrar coisas para ocupar seu tempo, como a verdadeira realeza. Mas suas mentes não estavam realmente ociosas, pelo menos não a maioria delas. Momose e Alquimbur estavam ambos bastante preocupados com o estado das coisas. A preocupação deles era apenas lógica, afinal, seu meio-irmão Zanlei ainda não havia sido capturado. Seu paradeiro era completamente desconhecido para eles. Nenhum deles baixou a guarda mesmo depois que a nave foi confirmada como livre de assassinos. Ambos foram especialmente cuidadosos com quaisquer mensagens que chegassem e viessem da nave. Ambos pediram aos seus servos que prestassem atenção a qualquer forma de comunicação que qualquer conspirador usasse para contatar pessoas que estivessem no continente. Outra pessoa que adotou uma abordagem semelhante foi Cacho. Bem, ela era. Mas agora que o navio estava relativamente seguro, ela estava simplesmente relaxando com sua irmã gêmea. Mas no começo, Cacho também estava atuando no lugar de sua irmã gêmea. Fugetsu não era exatamente adequada para qualquer trabalho relacionado à luta atual que os príncipes estavam passando. Ela era inocente e ingênua demais para isso. Agora, ela estava começando a ver que nem todos os seus irmãos eram realmente inocentes. A confissão de Camila certamente ajudou a chegar a essa conclusão, bem como a confirmação do envolvimento de Zanlei na situação. Agora, todos os seus príncipes tiveram seu tempo de relaxamento interrompido. Todos foram chamados para uma reunião anônima. Por que exatamente? Eles não sabiam. Mas todos estavam reunidos lá em cerca de 1 hora. Eles estavam esperando que aquele que havia convocado a reunião se apresentasse. Eles estavam todos obviamente cercados por seus servos. Isso é muito estranho. Alguém de vocês sabe quem convocou essa reunião? Perguntou Alquimbur depois de um tempo. Na verdade não. Mas vocês todos seguiram as instruções? Momose respondeu quase instantaneamente. Todos eles receberam essa intimação por meio de uma carta. Eu fui simplesmente deixado em cada um dos quartos deles. Eles não tinham ideia de quem a havia colocado ali e por quê. Também tinha alguns requisitos problemáticos. Dizia que eles deveriam se certificar de que ninguém os seguisse até o local do encontro, que era uma grande área aberta no 5º nível da Baleia Negra. Esta foi a primeira vez que os príncipes desceram até o último nível, e eles não ficaram realmente impressionados. Achei que o navio estivesse seguro, mas isso é extremamente obscuro. Oita foi quem comentou a situação com bastante desconfiança. Todos estavam um pouco desconfiados, mas ela foi a primeira a expressar isso abertamente.
De fato, mas não estamos realmente desamparados. Todos nós trouxemos alguns servos conosco, e Kurapika também está presente. Não acho que haja mais ninguém no navio que possa representar uma ameaça para nós, disse Sevanti, a mãe de Momose. Kurapika estava olhando ao redor com bastante suspeita. Ele não conseguia identificar quem os havia chamado. De repente, ele pôde ouvir o som distinto do vento sendo cortado. Ele rapidamente soltou sua corrente de radiestesia, espalhando-a por todos os príncipes enquanto balas e flechas começaram a vir de todas as direções. Todos eles estavam imbuídos da mesma energia que os servos de Zanlei estavam usando. A reação rápida de Kurapika conseguiu salvar a vida dos príncipes, mas a ameaça não passou. Kurapika podia ouvir o som distinto de palmas. Ele podia ver como soldados, pessoas que ele tinha visto regularmente como parte do exército do Império Kakin estavam o cercando, armas erguidas e apontadas para a reunião dos príncipes. Kurapika notou algo estranho instantaneamente, todos os olhos deles estavam vazios. Eles também não tinham nem nenhum, e isso era problemático. Todos os seres vivos tinham nem. Mesmo que não pudessem controlá-lo, eles ainda o tinham. Ele representava sua força vital. Então, isso só podia significar uma coisa. As pessoas ao redor deles estavam todas mortas. Essa percepção conseguiu enervar muito o jovem caçador. Ele não tinha como saber que a aura deles tinha sido simplesmente suprimida e substituída por Shakti. Então ele apenas pensou que estava olhando para marionetes. Bem, ele não estava completamente errado. Os efeitos que Shakti tinha nos humanos ainda não eram completamente conhecidos. E depois de hoje, também seria sabido que alguém, presumivelmente a fonte desta Shakti, era capaz de ganhar controle absoluto sobre aqueles que estavam infectados com ela. Nesse momento, o restante dos servos também agiu e cercou os príncipes, formando um escudo ao redor deles e se preparando para o combate. Maravilhoso realmente, que reflexos lindos. Vocês humanos, nunca deixam de me surpreender. Quem estava falando era o soldado que estava batendo palmas. Você será uma grande adição ao nosso crescente exército, ele disse com um sorriso perturbado, enquanto seus olhos brilhavam com uma cor roxa. Se Ashton estivesse aqui, ele teria reconhecido aqueles olhos quase instantaneamente. Um dos olhares que o espiaram enquanto ele estava dentro do abismo. Em outras palavras, um deus. Qual é o seu propósito? O que você fez com os soldados? Perguntou Kurapika enquanto olhava ao redor em pânico. Para ele, a situação atual parecia extremamente sombria. Ele estava tentando o seu melhor para descobrir uma saída, mas algo o deixou preocupado. Parecia que todos os soldados que haviam permanecido no navio estavam atualmente sob o controle daquele homem de olhos roxos. Atualmente, cerca de 200 pessoas que ele conseguia ver com os olhos. Era um número extremamente preocupante. Momose também olhou para a situação com um pouco de desamparo. Ela nem sabia como reagir a isso. Ela só esperava que seus irmãos e servos ficassem bem. Você não é engraçado? O que você quer dizer com propósito? Não está bem claro? Vocês todos vão morrer. Pelo menos vocês não existirão da mesma forma que existem agora. Kurapika entendeu instantaneamente o que o homem estava falando. Eles iriam se tornar como o resto dos soldados. E eles estavam em grande desvantagem numérica e desarmados. Isso não parece bom, disse Alquembur enquanto olhava ao redor da sala. Zanlei comandou esse ataque? É melhor nos dizer se você vai nos matar de qualquer maneira. Alquembur imediatamente começou a tentar arrancar alguma informação do agressor. O pequeno príncipe fantoche nem sabe com o que está lidando, nada além de tramas e tramas. Ele foi um tolo por não agir de acordo com meu aviso. Alquembur não conseguia entender muito bem o que o homem de olhos roxos estava falando. Chega de conversa, o tempo não deve ser desperdiçado. Para que ele não venha aqui também, o homem simplesmente apontou para os príncipes com um sorriso sádico nos lábios. Morra, foi tudo o que ele disse. Uma briga era simplesmente inevitável. Capítulo 176. Narração ponto de vista. Enquanto as balas começavam a voar ao redor deles, Kurapika fez o melhor que pôde para bloquear o máximo que pôde com sua corrente de radiestesia. Mas ele podia senti-lo enfraquecendo constantemente, enquanto explosões contínuas de Shakti desfaziam sua construção. Ainda assim, ele fez o possível para impedir que os projéteis tirassem a vida dos servos que formavam um muro ao redor dos príncipes. A situação certamente não estava a favor deles. O homem de olhos roxos apenas riu enquanto olhava para a luta deles. Tanto para a força do seu usuário nem. O que há de errado? Não consegue lidar com tantas pessoas? Seu sorriso sádico nunca deixou seu rosto, desde que a batalha começou. Kurapika sabia que não poderia continuar agindo defensivamente. Ele claramente não venceria em uma batalha prolongada. Ele rapidamente pulou no ar e lançou sua corrente de radiestesia contra uma parte da multidão. Ele conseguiu mandar alguns deles voando. E certamente matou pelo menos 3. Mas simplesmente não foi o suficiente. E seu ataque repentino deixou os servos momentaneamente sozinhos. Muitos deles tentaram bloquear os projéteis com seus corpos. Aqueles que fizeram isso tiveram suas defesas nem imediatamente penetradas. Todos eles entraram em colapso quando Shakti começou a se espalhar por seus corpos. Os que bloquearam os projéteis com suas armas conseguiram sobreviver. Mas agora restavam apenas cerca de 10 servos de pé. E nem todos estavam em uma ótima situação. Fugetsu podia ser ouvida chorando de medo enquanto sua irmã gêmea a confortava. Cacho simplesmente tinha um olhar sério no rosto. Ashton, onde você está? Esse era o único pensamento em sua mente.
mas Ashton ainda não estava nem perto de chegar. Se estivesse, o deus nem teria se incomodado em atacar os príncipes. Na verdade, todos os deuses consideravam Ashton um espinho no seu lado, uma pessoa com quem eles simplesmente não conseguiam lidar como estavam agora. Nem mesmo seu campeão mais forte, o guardião do templo submerso, professor de Ashton, conseguiu capturá-lo. Ainda assim, depois de tantos anos de esforço, um deus finalmente havia deixado aquele abismo, e agora era sua tarefa ajudar a libertar o resto. Como ele faria isso é algo completamente diferente. Atualmente ele precisava se concentrar em se livrar de todos os humanos que habitavam esse novo continente. Então seguir para o Lago Mobius. Observar vocês lutando tem sido tão divertido, mas acho que é hora de terminarmos isso. O deus disse enquanto observava as pessoas presentes na mesa. Então ele notou algo. Um aspecto que talvez ele tivesse esquecido. De repente, quando uma bala estava prestes a atingir Momose, um uivo gutural foi ouvido por todo o quinto andar da nave. Originário de um lugar diretamente atrás de Momose, instantaneamente se tornou visível para todos na sala. A estranha besta, nem parecida com um gorila com 4 mãos que Ashton havia dado a Momose, rapidamente colocou 2 de suas mãos em volta de Momose, enquanto um de seus servos pulou para o lado para evitá-lo. A bala ricocheteou em sua pele. Rapidamente tirou as mãos de Momose e bateu no peito algumas vezes. Ele cria ondas de choque que conseguiram afastar algumas das pessoas próximas. Que diabos é essa monstruosidade? Perguntou Deus enquanto olhava para a besta nem com ódio e curiosidade. Então lhe ocorreu, é obra daquele homem. A besta nem saltou rapidamente no ar. Ela desceu os punhos no meio de um grupo para o lado. Sua aterrissagem jogou todos ao redor para longe e esmagou algumas pessoas embaixo dela. O exército de soldados com a mente controlada rapidamente se concentrou nele. No final, não é nada além de uma construção nem. Quebre-a com Shakti suficiente e estará feito. O deus já tinha um plano de ação. Todos os homens disponíveis apontaram suas armas para a besta Nem, e ela começou a receber tiros de todos os lados. Em poucos segundos, as balas começaram a realmente afetá-lo. Ele estava balançando os braços com grande energia de qualquer maneira, já havia derrubado pelo menos 50 pessoas. Mas mais estavam chegando. Kurapika observou a situação com bastante medo. Preciso eliminar o líder. Ele rapidamente girou sua corrente de radiestesia e a lançou voando em direção ao deus. O deus não pareceu nem um pouco surpreso com o ataque. Na verdade, ele se moveu para pegar a corrente. Algo que fez Kurapika fazer uma careta. Aquele homem era claramente mais forte. A Shakti ao redor dele era muito maior que o resto. Ele só esperava derrubá-lo com um ataque furtivo. Mas algo inesperado aconteceu, uma cobra estranha apareceu, enrolada em sua corrente e encarando o usuário de Shakti. Ele abriu sua boca e imediatamente arrancou a cabeça do deus, cuspindo sua cabeça no chão e se enrolando de volta na corrente, tornando-se invisível mais uma vez. Aconteceu num instante, mas Kurapika conseguiu captar claramente. Então ele também me deu um. Ele não sabia se devia se sentir grato ou insultado. Mas isso não importava agora, a besta nem provou ser mais do que útil. Kurapika sorriu enquanto observava a cabeça do homem de olhos roxos bater no chão. Então, por um segundo, todos os atacantes pararam. Mais uma vez, um movimento tão maravilhoso, uma voz brincalhona foi ouvida em algum lugar ao lado. Kurapika olhou para ela, assustado pelo pico repentino em Shakti. Matar aquele deus não seria tão simples. Shakti era de fato sua força vital. Era diferente de Nen, era algo que todos os deuses tinham. Permitiu que ele tivesse controle total sobre as pessoas que estavam infectadas com ele, bem como transferir sua consciência entre elas o tempo todo. Os deuses não tinham corpos. Eles eram seres parasitas semelhantes a Ai, mas não eram tão inocentes. Kurapika fez uma careta ao ver um soldado antes normal ganhar um brilho roxo nos olhos. Ele xingou baixinho ao perceber que a situação só pioraria dali em diante. Enquanto tudo isso acontecia, os servos e os príncipes estavam usando a distinção que a besta gorila Nem e Kurapika tinham causado para escapar do cerco e fugir. Kurapika continuou bloqueando os caminhos daqueles que tentavam seguir os príncipes, e assim, do nada, eles conseguiram. Eles conseguiram fugir, imediatamente procurando uma maneira de ir para os níveis mais altos. O gorila besta nem seguiu Momose, pois tinha a tarefa de proteger a princesa. Não, fique e ajude Kurapika, gritou Momose em uma voz de pânico. Mas a besta nem não estava ouvindo. Era inteligente, mas levava as ordens de seus criadores muito a sério. Enquanto seu grupo fugia, eles notaram algo. Mais e mais soldados controlados mentalmente estavam descendo para o 5º nível. Havia cerca de 500 soldados ainda no navio, e parecia que todos eles tinham sido infectados. Os príncipes e seus servos foram forçados a encontrar um lugar para se esconder. Enquanto isso, Kurapika ainda estava cercado por todos. É uma pena que eles tenham escapado, mas não por muito tempo. Com você fora, não há muito que ajudá-los agora. O deus imediatamente começou a se gabar ao ver o estado de Kurapika. Sua corrente conjurada estava quase toda desintegrada, corroída por Shakti. Seu corpo estava coberto de vários ferimentos. Ele limpou o sangue da testa e olhou para o soldado de olhos roxos. Você não vai escapar dessa. Ashton não vai deixar. Kurapika falou com uma voz cansada. Você ainda acha que aquele velho monstro vai te salvar? Você realmente acha que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Ele provavelmente acabou de pesquisar sobre minha aura. Ele tem um longo caminho a percorrer se quiser me combater. Kurapika achou o deus desnecessariamente prolixo. Ele olhou para ele com desdém. Ele levantou o dedo médio com um sorriso. Venha me pegar então. Suas ações imediatamente irritaram o deus. Muito bem.
Acho que você quer morrer. Eu ia ficar com você, mas acho que isso não importa muito. O deus levantou a mão e apontou para Kurapika, todos os soldados ao redor deles mirando e se preparando para atirar nele. Kurapika apenas suspirou e fechou os olhos um pouco. Ele iria encarar sua morte com alguma dignidade. Então, um leve tremor pôde ser sentido por todo o navio. O chão de aço sob Kurapika cedeu e uma cobra gigante o engoliu inteiro. O deus olhou com os olhos arregalados. Era o mesmo que havia arrancado a cabeça de seu hospedeiro anterior. A besta nem que Ashton deu a Kurapika não era fraca, mas não foi feita para combate frontal. Foi feito para criar ilusões e dar suporte a Kurapika quando necessário. Ilusões baseadas em nem não funcionaram no deus e nos outros soldados controlados pela mente. Então restava apoiar Kurapika de qualquer forma que pudesse. Agora, ele iria ajudá-lo a escapar. A cobra se enterrou de volta no chão, sua cabeça se transformando em uma broca enquanto cavava o aço como se fosse terra. Ela deslizou pelas paredes do navio por um tempo, com Kurapika em sua boca o tempo todo. Ele conseguiu escapar por enquanto. Ele finalmente encontrou o quarto onde os príncipes estavam e enfiou a cabeça para fora do chão, assustando todos eles ao cuspir um Kurapika inconsciente no chão. Enquanto isso, um Ashton relaxado finalmente sentiu que algo estava errado com seus bestas nem. Que porra está acontecendo? Ele rapidamente começou a se dirigir ao navio. Capítulo 177. Narração ponto de vista. Os príncipes e as duas rainhas ficaram chocados ao ver a enorme cobra esticar a cabeça para fora do chão de aço. Eles ficaram especialmente chocados ao vê-lo cuspir Kurapika. A cobra então pareceu ficar menor em tamanho antes de desaparecer completamente. Até mesmo do Guild Alquimbur, que estava suando um pouco ao ver a besta. Ele e Oito eram os únicos usuários de Nen naquele grupo. Tecnicamente, apenas os dois deveriam ter conseguido ver as bestas espirituais Nen. No entanto, eles pareciam ter tomado uma forma física real, a ponto de até mesmo pessoas comuns poderem vê-los. Agora, porém, eles estavam de volta ao normal. Com uma pequena exceção. Alquimbur podia ver claramente que a besta de Momose estava enfraquecida. Parecia que a estranha aura dos atacantes teve efeitos realmente adversos na besta. Tal fuga será impossível pela segunda vez. Eram as preocupações que passavam pela mente de Alquimbur enquanto ele analisava a situação. Não só isso, mas Kurapika também estava ferido e exausto. Então os príncipes precisavam fazer o melhor para permanecerem escondidos. Ao ver a condição de Kurapika, Momose apenas suspirou. Acho que Ashton também estava cuidando dele. Esse era o pensamento que passava pela sua mente. O que aconteceu? Perguntou Cacho enquanto olhava para seus meio-irmãos e sogras. Isso é um pouco difícil de explicar, respondeu Alquimbur. Os príncipes que não conseguiam usar nem mal entendiam qualquer coisa do que tinha acontecido. Eles não conseguiam dizer que os soldados tinham sido controlados mentalmente. Uma das poucas servas sobreviventes era ninguém menos que Teta, que parecia estar bem mal. Ela tinha levado 2 tiros. Ela conseguiu tirar os projéteis e se livrar da Shakti, mas ainda estava sangrando. Ela mal conseguia ficar de pé sozinha atualmente. Eu acho. Nossa melhor aposta é esperar Ashton chegar. Foi tudo que ela disse enquanto olhava para os príncipes. Ainda assim, somos como alvos fáceis aqui. Os soldados podem aparecer a qualquer momento, e não temos como lutar contra eles de forma confiável, disse Alquimbur enquanto olhava para seus irmãos. Bem, ainda podemos ter uma chance, mas já é arriscado o suficiente. Podemos ser encontrados a qualquer momento, disse Oito enquanto olhava para o inconsciente Kurapika. De fato, mas nem sabemos quando Ashton chegará, ou se ele virá aqui, disse Momose enquanto olhava para os servos feridos que estavam fazendo o melhor que podiam para se curar. Acho que o resto dos nossos servos se foram. Então não podemos fazer nada além de esperar, disse Momose enquanto olhava ao redor. Ela não era uma usuária de Nen, mas não era ignorante. Ela sabia que as chances deles de sobreviverem se encontrassem aquele grupo novamente eram quase zero. Bem, as coisas estavam prestes a melhorar bem, quase. Todos ouviram uma grande explosão de fazer tremer os ossos, quando o navio começou a se mover para o lado. O que diabos está acontecendo? Gritou Oito em pânico, enquanto eles se recompunham e chegavam a um acordo sobre o curso de ação. Ashton estava usando sua maior velocidade para alcançar a baleia negra e quando pensamos em explosões, também tendemos a pensar em velocidades de detonação. Eles tendem a variar entre os tipos de explosões usadas, geralmente variando devido ao poder de fogo-força. Então, atualmente, Ashton estava indo na velocidade mais rápida que já havia ido antes. Ainda assim, ele conseguiu atingir a velocidade espantosa de 37.080 km por hora. Era cerca de 10% da velocidade da luz, ou cerca de 36 vezes a velocidade do som. Não era uma velocidade que um humano deveria viajar com segurança. Felizmente, Ashton não era um humano normal. A única razão pela qual ele não estava se destruindo com a força do vento e sua própria explosão era devido ao manto de Nen que cobria seu corpo completamente. Mas essa proteção não era perfeita em todos os pontos. Ele se certificou de proteger seus órgãos vitais muito melhor, mas suas mãos e pés não estavam recebendo o mesmo tratamento real. Afinal, era a primeira vez que ele acelerava até aquele ponto. Ele podia sentir suas pernas queimando e seus ossos estalando a cada explosão. A única razão pela qual suas mãos ainda não tinham sido queimadas era devido às manoplas de Nen. Essa era a única relíquia que Ashton havia decidido usar para essa viagem. Ele nem pensou muito, afinal estava com pressa. Levou cerca de 10 minutos para ele chegar à baleia negra, mesmo com sua velocidade monstruosa. Suas pernas estavam queimadas até virar carvão naquele momento, e seu corpo estava cheio de cortes. Ele diminuiu a velocidade no ar perto da baleia negra, parando bem acima dela e olhando para ela.
Ele rapidamente usou divisão de células, junto com uma pequena porção de sua vitalidade, para recriar seu corpo. Ele rapidamente tirou suas manoplas e as colocou no dito clone, enquanto eles estavam caindo no ar. Então ele transferiu sua consciência para o clone. Ashton era a única pessoa que tinha a habilidade de desconsiderar seu corpo a esse ponto. Ele agarrou seu antigo corpo pelas mãos, infundindo-o com seu nem parasítico, e o jogou em direção à nave em um acesso de raiva. Ele conseguia sentir onde os príncipes estavam no navio, então mirou no ponto mais distante que pôde. Ele percebeu que todos os outros no navio eram usuários de Shakti, então não se preocupou em se conter. Como exatamente ele sabia disso? Bem, era lógico. Depois de descobrir o quão rápido Shakti podia se espalhar, ele imaginou que o navio estava fadado a ficar cheio de pessoas infectadas. E como os príncipes estavam realmente em perigo, mesmo depois de ele ter eliminado Zanlei, isso só podia significar uma coisa. A besta espírito guardiã de Zanlei podia assumir o controle de pessoas infectadas, e isso significava que o navio não estava mais seguro. Seu antigo corpo se chocou contra a nave, o metal se dobrou ao redor dele e o corpo finalmente começou a virar mingau devido ao impacto. Mas não chegou a virar mingau completamente, pois uma grande explosão cobriu toda aquela parte do navio. As chamas furiosas derreteram o navio e evaporaram grande parte da água do mar ao redor dele. A explosão pareceu se expandir por alguns quilômetros, acabando por danificar grande parte do enorme navio. Ele rapidamente usou o aspecto do vento para dissipar a fumaça e correu para dentro da nave através da grande abertura que havia criado. Ao mesmo tempo, a água rapidamente começou a encher o navio e incliná-lo para o lado. Ele não olhou ao redor por muito tempo, apenas correu em direção aonde ele já sabia que os príncipes estavam. Ele abriu a porta com um chute, assustando todos que estavam lá dentro enquanto olhava para eles. O que diabos aconteceu? Ele perguntou enquanto olhava para os príncipes chocados. No segundo em que o viram, todos relaxaram. Capítulo 178. Narração ponto de vista. Todas as pessoas na sala deram um suspiro de alívio, embora Ashton não parecesse muito satisfeito. Bem, muita coisa aconteceu. Mas estou feliz em ver você aqui. Alquimbur foi o primeiro a falar. Momose ainda estava bastante chocado com sua entrada. Você realmente teve que chutar a porta? Você percebe que há pessoas feridas aqui, certo? Ela perguntou enquanto o velho cientista esfregava a parte de trás da cabeça. Eu não sabia que havia pessoas feridas na sala. Ashton disse com um sorriso estranho. Não minta para mim. Você foi capaz de sentir o cheiro de uma luta acontecendo a algumas centenas de metros de nós, referindo-se à tentativa de assassinato. Mas você se tornou incapaz de fazer isso agora? Ela disse, ainda um pouco brava com a forma como ele assustou todos lá dentro. Bem, eu poderia ter pensado um pouco mais sobre minha entrada. O navio está afundando, a propósito. Ele disse enquanto olhava ao redor da sala, evitando veementemente o olhar crítico de Momose. O quê? Você está afundando o navio? Momose perguntou em choque. Alquimbur então finalmente recebeu uma explicação para a forma como o navio estava se inclinando. Bem, tecnicamente eu já o afundei. É só uma questão de tempo até que ele se torne um submarino. Ele disse, finalmente olhando para os feridos. Momose continuou a discutir com a decisão de Ashton de destruir a nave. Com toda a honestidade, Ashton não sabia realmente o que dizer em sua defesa. Aquela explosão foi um movimento impulsivo da parte dele. Ele basicamente explodiu uma das maiores naves construídas pela humanidade por capricho. Todos olharam para os dois. Eles observaram com olhos arregalados enquanto Momose repreendia Ashton como uma dona de casa chata. Sevanti apenas levantou uma sobrancelha enquanto observava sua filha interagir com Ashton. Ela não era realmente contra isso, mas ainda achava um pouco estranho. Ashton era uma figura bastante enigmática para todos eles. E ela tinha ouvido falar dele do velho rei no passado. Ela sabia da reputação dele. Um indivíduo sem coração, impiedoso e sanguinário. Pelo menos foi assim que o falecido rei Nazubi descreveu o cientista em algum momento. Foi durante uma pequena festa de líderes mundiais que Nazubi decidiu levá-la para lá em vez de suas outras esposas. E eles encontraram Ashton naquele momento. Então, Sevanti sabia um pouco sobre seu nome. Ele era de longe a figura mais proeminente com um passado não político em Lago Mobius. E isso foi pela descrição de Nazubi, uma pessoa que claramente odiava Ashton. Obviamente, depois de passar tanto tempo perto dele, ela podia dizer que muitas dessas coisas eram exageradas. Mas sua impressão dele ainda não era das melhores. Ela observaria o relacionamento dele com Momose por um tempo antes de decidir se realmente o aceitaria ou não. Eventualmente, Momose parou de brigar com Ashton depois de perceber que todos estavam olhando para ela de forma estranha. Ela apenas ficou vermelha e fechou a boca imediatamente. Deveríamos tirar todos vocês daqui. Tem um plano de fuga claro. Ashton disse. As pessoas na sala pareciam um pouco curiosas. Claro, podemos abordar a questão da baleia negra afundando mais tarde. Por enquanto, precisamos nos concentrar em escapar com nossas vidas intactas. Quem falou dessa vez foi Oita. Como sempre, ela estava segurando seu filho nos braços. Você disse que tem um plano de fuga? Cacho perguntou a Ashton enquanto arrastava a irmã para se levantar do chão. Mesmo os feridos estavam se levantando lentamente, todos perceberam que não tinham muito tempo. Alquimbur também agarrou o ainda inconsciente Kurapika e o carregou nas costas. Claro, eu sempre faço isso. Ashton disse enquanto batia no próprio peito com confiança. Ele podia ouvir Momose zombando de suas ações, mas decidiu ignorar isso. Ele rapidamente disse a todos para segui-lo. Todos caminharam ordenadamente em direção ao buraco no navio. Ashton formou uma bolha de ar ao redor de todos usando seu aspecto do vento, e todos puderam ver os usuários de Shakti se afogando lutando enquanto caminhavam calmamente e a água engolfava o navio. Por fim, eles chegaram ao enorme buraco que Ashton havia criado, o que fez todos fazerem caretas ao vê-lo. Como? Por quê?
Até Momose ficou bastante pasmo. Todos podiam ver a forma como o metal da nave estava dobrado e derretido. Obviamente, ele foi resfriado pelas águas do oceano, mas os vestígios de destruição ainda eram bastante aparentes. Eu posso ter exagerado um pouco ao perceber que todos vocês estavam em perigo. Eu agi pensando que isso criaria uma distração e ajudaria vocês. Sentir os soldados infectados com Mewen é bem impossível, afinal. A explicação de Ashton pareceu bastante satisfatória. Ninguém conseguiu refutar sua estratégia. Embora alguns ainda estivessem um pouco insatisfeitos com a destruição do maior navio de seu reino, Ashton continuou usando o aspecto do vento para elevar aquela bolha de ar ao redor de todos acima do nível do mar. Fazendo isso, ele conseguiu extrair todos com segurança para fora da nave. Ele também pegou aquele pequeno veleiro que ainda tinha em seu espaço vazio e colocou todos nele. Todos conseguiram sentar e relaxar quando chegaram lá. Então, e agora? Nosso caminho para o resto do lago Mobius está afundado. Quem estava falando dessa vez era Sevanti. Ela olhou para os destroços afundando que já foram o maior navio feito pela humanidade. Era para levar a expedição deles ao enigmático continente negro. E até certo ponto, cumpriu seu propósito. Mas agora eles estavam tecnicamente presos ali, podiam contatar o mundo exterior. Mas construir uma nave grande o suficiente para levar todos para casa caso algo desse errado era simplesmente impossível. Então, agora, o destino de muitas pessoas era permanecer neste continente negro. A realeza Kakin ainda não sabe que não está no continente negro. Foi um tanto lamentável. Espere. Fujetsu finalmente falou. Ashton ficou bastante surpreso ao finalmente ouvir a voz dela. Ela geralmente ficava bem quieta perto dele. E a irmã mais velha Camila? A pergunta dela silenciou todos no pequeno navio. Alquimbur foi, como sempre, o primeiro a recuperar a compostura. Bem, estávamos tecnicamente procurando maneiras de executá-la, certo? Ele perguntou com incerteza. Ashton, no entanto, tinha outros pensamentos. Eu esqueci completamente dela. Ele estava tão extasiado com Shakti e seus usos que nem se lembrava que Camila existia. Eu não acho que isso seja justo com ela, disse Momose enquanto olhava para a baleia negra, agora quase invisível. Ela tentou nos matar. As palavras de Oita estavam fazendo sentido, mas os príncipes ainda pareciam bem incomodados. Até mesmo Alquimbur, a pessoa que não confiaria em Camila em nenhuma circunstância. Ele também estava tendo dúvidas sobre isso. De fato, mas ela também nos ajudou. Ela nos ajudou a acabar com a guerra, embora isso fosse contra seus objetivos no começo. Sevanti foi quem mencionou a ajuda de Camila para com eles. Mesmo que ela tivesse seus próprios motivos para fazer isso. Não era segredo que ela os havia ajudado muito. Então eles agora tinham uma escolha. Eles tentariam salvar seus meio-irmãos? Ou eles a deixariam morrer? Capítulo 179. Narração ponto de vista. Ashton observou enquanto todos debatiam e brigavam sobre salvar ou não Camila. Se alguém pedisse sua opinião sobre o assunto, ele a diria de forma bem clara. Ela provou ser um perigo para todos nós. Salvar sua vida seria bem ilógico. Mas também havia uma parte dele dizendo outra coisa. Se ela realmente queria matar os irmãos tanto assim, então por que ela esperou tanto tempo? Por que ela não começou a ficar furiosa no segundo em que eu desapareci? Essas perguntas foram o que fizeram Ashton duvidar um pouco da validade do ódio de Camila por seus meio-irmãos. Foi exatamente isso que fez até mesmo Alquimbur duvidar de seu julgamento sobre sua irmã. Ele a considerou desonesta e oportunista. Ele ficou em silêncio sobre o assunto, mas percebeu que era estranho Camila não agir assim que Ashton desapareceu. Toda a situação era bastante estranha para todos que conheciam Camila. Por fim, todos começaram a discutir, e Momose olhou para Ashton por um tempo. O que você propõe? Você acha que vale a pena salvá-la? Você acha que ela é confiável? Ela olhou para Ashton com expectativa. Na verdade, o argumento deles não importaria nem um pouco se eles não tivessem como libertar Camila dos destroços. E atualmente Ashton era o único capaz de fazer isso. Tanto faz. Ashton deu um passo para trás e pulou no corrimão enquanto olhava para todos os presentes no cais do pequeno navio. Eu vou buscá-la enquanto vocês decidem as coisas. Nós sempre podemos matá-la mais tarde, de qualquer forma. Após dizer isso, o velho cientista se deixou cair para trás. Ele criou uma bolha de ar ao seu redor usando o aspecto do vento. Ele procedeu a manobrar-se até a baleia negra. Nesse ponto, estava completamente submerso. Mas ele podia dizer que Camila ainda estava viva. Ele podia sentir sua aura bem claramente. Ele chegou ao topo do primeiro andar da baleia negra e abriu um buraco no teto. Já estava cheio de água, então não havia problema em ele criar mais buracos. Ele caminhou calmamente em direção ao quarto em que Camila estava presa. Não demorou muito para que ele percebesse que a maioria das pessoas que estavam trancadas em um único quarto ainda estavam vivas. Provavelmente devido a algumas bolhas de ar que se formaram quando o navio estava sendo submerso. Mas Ashton só estava interessado em ajudar Camila. O resto estava infectado com Shakti de qualquer forma, então o velho cientista não tinha nenhuma razão real para tentar salvar todos que ainda estavam vivos. Ele fez a esfera ao redor de si maior e abriu a porta do quarto de Camila com força. A água estava atualmente na altura da cintura. A princesa estava apenas sentada em sua cama e olhando para suas próprias pernas. Ela estava fazendo o melhor que podia para controlar sua respiração. O naufrágio do navio era algo que ela achava inconcebível, e ainda assim, lá estava ela, sendo engolida pelo oceano que cercava e engolia seu navio. Ela ainda tinha algumas horas de ar, mas não achava que duraria tanto. Um navio tão grande caindo sobre si mesmo certamente atrairia a atenção de algumas criaturas marinhas, mesmo que a explosão inicial tivesse assustado todas elas.
Tudo aconteceu rápido demais para Camila, ela nem entendeu para onde todos tinham ido. Ela tinha acabado de ouvir alguma luta do lado de fora de sua porta antes da explosão acontecer. Depois de ficar naquele quarto por cerca de 30 minutos, ela tinha se resignado um pouco ao seu próprio destino. Mesmo sendo uma usuária de NEM, ela não tinha confiança para escapar do navio rápido o suficiente para não se afogar. Isso nem quer dizer que ela deveria ter encontrado a saída enquanto se afogava. Se ela saísse do quarto, ela teria arruinado sua última chance de permanecer viva por um pouco mais de tempo. Ela nunca teve medo de ser morta, mas parece que ela ainda não achava a ideia de morrer dessa forma confortável. Também não ajudou que ela tivesse vários arrependimentos em mente. Por que eu me incomodei em responder ao convite de Zanlei? Afinal, tudo começou ali. Ela não estava realmente planejando matar seus irmãos. Ela já estava bastante confiante em vencer a eleição. Então ela parou de se importar em matar seus irmãos. Mas Zanlei foi quem começou tudo isso. E ela foi forçada a agir. Mesmo que não o fizesse, todos a culpariam pelas mortes dos outros príncipes. Então ela decidiu sair da aliança. Ela sabia que não ganharia nada permanecendo nela. Em vez disso, ela só atrairia mais suspeitas porque ela ficava com eles mesmo quando era suspeita. Ela percebeu muito bem que seria uma suspeita independentemente de suas ações. Então ela decidiu fazer a coisa que a incomodava menos. Sua tentativa de persuadir Ashton a se juntar a ela foi um movimento desesperado. Ela precisava ter certeza de que pelo menos estava protegida dos homens de Zanlei. Ela não tinha medo deles, mas sabia que matá-la diretamente não era a única coisa que eles poderiam fazer. Sua tentativa de persuadir Ashton saiu pela culatra. Provavelmente era devido à sua maneira inerentemente arrogante de falar. Talvez fosse porque ela não tinha se expressado corretamente? De qualquer forma, isso a levou à sua situação atual. Ela ficou se perguntando o que poderia ter feito diferente. Mas naquele momento já era tarde demais para arrependimentos. Bem, pelo menos foi o que ela pensou. Ela ouviu outro estrondo quando sua porta se abriu. Ela pensou que a água do mar finalmente a havia derrubado. Ela apenas olhou para os próprios pés e se preparou para ser engolida pela água do mar. Ela ficou assim por cerca de 15 segundos, antes de ouvir uma voz. O que você está fazendo? Você acha que a água do mar espera você olhar para ela? Ela reconheceu imediatamente aquela voz. Ashton não era de forma alguma alguém que ela queria esquecer tão cedo. E pelo tom, ele estava levemente irritado. Ainda assim, um sorriso atipicamente honesto se espalhou pelos lábios dela. Ele voltou por mim? Ela disse enquanto movia os olhos diretamente para Ashton, que estava completamente seco e olhando para ela com um pouco de irritação. Meus irmãos me perdoaram? Ou eles apenas o mandaram aqui para garantir que eu iria embora? Esses pensamentos ainda a deixavam bastante preocupada, mas ela ainda estava feliz. Então, como você tem passado ultimamente? Perguntou Ashton, tirando-a completamente do transe. Um pouco molhada, eu acho. A pergunta dele conseguiu lembrá-la de que ela não deveria ficar parada e contemplar sua situação. Ela precisava sair, e seu ingresso para isso tinha acabado de chutar sua porta. Ótimo, agora que vocês estão todos aqui, nós realmente deveríamos ir embora. Ashton andou até ela e a levantou do chão. Isso pegou Camila de surpresa, mas ela não protestou nem um pouco. Era bem apropriado para uma princesa ser carregada em um transporte de princesa, afinal. Bem, as razões de Ashton eram um pouco mais práticas. Carregá-la será mais rápido do que fazê-la andar sozinha. Ashton calmamente caminhou de volta para o corredor. Camila observou com um pouco de fascínio a maneira como a água parecia se separar ao redor dos dois, quase como se tivesse medo de tocá-los. Então, um poderoso redemoinho se formou acima de suas cabeças e lentamente esmagou o teto logo acima delas. Essa atitude chocou Camila bastante. Ela olhou fascinada mais uma vez. A maneira como a água se movia criava uma cena linda, mas não durou muito. Ashton rapidamente decolou e voou para a superfície. Ashton chegou em sua pequena nave bem rápido, colocando Camila de pé e a apoiando momentaneamente, pois ela ainda estava tonta devido a voar em alta velocidade. Pronto, agora todos estão fora do navio. Todos vocês podem descansar por enquanto, eu vou nos levar para o continente. Ele disse enquanto caminhava até as velas e as abaixava. Ele rapidamente começou a girar o leme e o direcionou para o continente. E assim, a crise deles acabou, pelo menos momentaneamente. Debaixo d'água, um animal curioso conseguiu encontrar um pouco de comida, mas essa comida não tinha muita carne nem muita substância. Mas a besta marinha comeu mesmo assim. Depois de alguns segundos, seus olhos ficaram roxos, enquanto ele começou a nadar para longe em uma direção desconhecida. Capítulo 180. Narração ponto de vista. E assim, 2 meses se passaram. Elas foram bastante movimentadas para todos os envolvidos, pois todas as cidades humanas foram minuciosamente vasculhadas em busca de pessoas infectadas. O público em geral obviamente não foi informado sobre Shakti e seus perigos. Foi-lhe simplesmente dito que era uma doença estranha que se espalhava rapidamente. E assim, uma 4ª cidade menor nasceu, a zona de quarentena para onde todos os infectados foram enviados. Muitos eram contra essa estranha segregação, e algumas famílias foram separadas à força para enviar os membros infectados para essas zonas de quarentena. Foi um tempo sombrio para as pessoas comuns, e um tempo difícil para os líderes da expedição. A quarentena até gerou alguns protestos, felizmente eles permaneceram pacíficos, já que as autoridades não responderam violentamente. Mas a população também começou a se recusar a comparecer aos exames de saúde obrigatórios. Isso tornou a identificação e a supressão da epidemia de Shakti bastante difícil de alcançar. Embora pelas estimativas de Ashton, todos os usuários de Shakti deveriam ter sido pegos na primeira onda de inspeções. O resto foi mais uma formalidade do que qualquer coisa. Os príncipes também foram forçados a residir no continente. Todos eles fizeram suas casas dentro da primeira cidade, próximos uns dos outros. E Camila no final recebeu um perdão por seus crimes.
Foi principalmente porque nenhuma das mortes poderia realmente ser atribuída a ela. Embora alguns de seus direitos ainda estivessem retirados, ela também estava constantemente sob vigilância, o que ela aceitou, pois não queria mais ser mantida em cativeiro. Zanley foi o maior responsável por aqueles? E sobre Zanley, Ashton acabou interrogando na frente dos príncipes, apenas para acabar percebendo que o príncipe assassino não passava de um fantoche. Foi uma descoberta decepcionante para Ashton. O velho cientista esperava obter mais respostas do príncipe assassino. Zanley nem pareceu perceber que sua besta espírito guardiã não passava de uma intrusa. A besta espiritual também nunca mais apareceu, nem mesmo quando Zanley foi executado com justiça. Até o fim, o príncipe louco estava se agarrando à esperança de que sua besta espiritual o salvaria. Ele parecia não ter dúvida sobre isso. Tudo até o último segundo, onde ele pôde sentir a lâmina da guilhotina na nuca. Só então Ashton viu medo nos olhos do príncipe. Foi uma conclusão decepcionante. Mas isso não quer dizer que só coisas ruins estavam acontecendo. Ashton, ao lado de Tidal e Leoril, tem trabalhado em uma maneira de expulsar a Shakti das pessoas que foram infectadas. No final, os três juntos só conseguiram chegar a uma conclusão. Um exorcista pode ser necessário para essa empreitada. Shakti poderia ser considerada uma maldição, e Ashton havia tentado uma infinidade de maneiras diferentes de expulsá-la do corpo da vítima. Não teve sucesso, então eles ficaram com essa como a única solução possível. O problema? Eles não tinham muitos exorcistas ainda vivos na expedição. Havia uma serva dos príncipes, na verdade. Mas ela foi infectada com Shakti no navio e subsequentemente morreu no navio que naufragou. Além dela, a associação tinha apenas uma exorcista Nen, e ela estava atualmente ajudando com os testes. Ela estava um pouco lutando para exorcizar Shakti, mas ainda estava fazendo progresso. Era apenas uma questão de tempo até que ela realmente se tornasse capaz de ajudar os pacientes. Tidal, embora estressada pela falta de resultados imediatos, ainda se sentia confortada pela sensação de progresso que as descobertas de Ashton lhe deram. O próprio Ashton teve muito pouco tempo livre durante esse período. Ele estava se mantendo ocupado tentando encontrar qualquer coisa que pudesse sobre Shakti e tentando localizar pessoas infectadas nas ruas. Claro, ele realmente não deixou que isso afetasse suas interações com Momose. Ele ainda falava com ela quase diariamente. Embora Ashton não tivesse realmente interagido muito com Kurapika, pois ambos estavam muito ocupados, Kurapika rapidamente recebeu a tarefa de ajudar a explorar novas regiões. Por quê? Bem, agora que os príncipes estavam dentro dos limites da cidade, eles estavam sendo protegidos tanto pela guarda da cidade quanto por Botobai, que estava lá para checar a corrupção. Houve outro problema que surgiu com o desaparecimento repentino da baleia negra. Ashton obviamente não foi publicamente culpado por esse evento, mas Tidal ainda ficou bravo com ele. Muito bravo. Ashton só conseguiu acalmá-la prometendo garantir um meio de transporte para a humanidade, caso algo errado acontecesse. Mesmo assim, ela não acreditou muito nele até que ele lhe mostrou a Arca de Noé. A aparência daquele navio ajudou muito a tirar um pouco do estresse dos ombros dela. Então, por enquanto, as coisas estavam bastante estagnadas. Pelo menos no novo continente. Os continentes originais, aquele que ficava bem no meio do Lago Mobius, estavam passando por momentos bem estranhos. Suas comunicações com o novo continente foram todas cortadas aleatoriamente. Era estranho e inexplicável. O V5 estava tentando entrar em contato com Tidal e pedir um relatório o tempo todo. Mas lentamente todos pareciam esquecer da expedição. E seus interesses todos mudaram para criar encontros de pessoas em grandes cidades. Seu foco em festivais e protestos era incomum e inexplicável. Tidal não tinha ideia de que nada disso estava acontecendo. Ela ainda estava tentando o seu melhor para conter a pandemia no novo continente. Ela não pensou muito na falta de comunicação com o mundo exterior. Ela enviou uma mensagem a eles sobre a nova calamidade. Mas ela não percebeu que a mensagem não foi recebida. Ela não tinha como saber que já era tarde demais. Shakti já havia se espalhado para o mundo humano. E então, a humanidade estava enfrentando uma crise que nenhum deles conseguia realmente entender. Apenas uma pessoa tinha algumas respostas. E essa pessoa era Ashton. E Ashton também era o único fator que os deuses odiavam profundamente. Ele também era alguém que eles temiam. Este estava destinado a ser o ato final da humanidade ou o ato final dos deuses. E atualmente os deuses tinham a vantagem. Capítulo 181. Ponto de vista Ashton, e onde exatamente essa epidemia começa. E onde ela termina? Perguntou Kanzai. Ele não foi realmente mantido atualizado sobre toda essa quarentena e tudo mais. Eu entendo que ele tem estado ocupado em outro lugar, mas isso não é da minha conta. Bem, Kanzai, acredito que já falamos sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar mais depois da reunião. Mas acredito que temos algumas preocupações maiores agora. Tidal falou calmamente. Ela não parece mais um desastre. Estou feliz em ver que ela está se cuidando. Todos os zodíacos, assim como os príncipes, estão reunidos nesta sala para ouvir um relatório sobre a situação da quarentena. Estamos falando basicamente do progresso que alcançamos nos últimos 2 meses. As colônias estão todas incomodadas com esses campos de concentração, como eles os chamam, mas não há nada que se possa fazer. Precisamos evitar a disseminação de Shakti se quisermos evitar que os usuários de Nen sejam extintos. Felizmente, os protestos são todos pacíficos, mas temo que eles só sirvam para piorar a situação. Mas pelo menos posso ficar tranquilo. As chances de alguém ainda estar infectado na cidade são infinitesimais. Todos responderam ao primeiro check-up médico, e as pessoas que não responderam foram visitadas pessoalmente.
mesmo aqueles que decidiram construir suas casas na floresta. Todos foram examinados e os infectados foram enviados para a quarentena. A quarentena em si é uma zona fortemente protegida. Como eu já sei por Kurapika e os príncipes que um ser pode assumir um infectado e comandar o resto, preciso ser extremamente cauteloso. Claro, eu nunca teria conseguido fazer tudo isso sozinho. Tidal provou ser uma líder decente no final. Sua determinação é o que impediu a disseminação em um estágio inicial. Atualmente acredito que a situação se estabilizou. Nosso exorcista está trabalhando duro para encontrar uma maneira de livrar os infectados dessa maldita Shakti. Tidal falou principalmente com os príncipes. A maioria dos membros dos Zodíacos já deveria saber disso. Bem, acho que Kanzai não, pelo menos pela expressão em seu rosto. Mas parece que ele nem sempre está prestando atenção nas coisas. Acho que seria bom tentarmos fazer uma ligação com o V5 agora mesmo. Tentei 1 ou 2 vezes, mas eles não responderam. O tom de Tidal ficou cansado novamente. O V5 não responder a chamadas não é realmente nenhuma novidade. Especialmente depois daquele último bate-papo que tive com um dos representantes deles. Tidal bateu palmas e um projetor começou a nos mostrar uma imagem na parede. Eu realmente não sei se nossas comunicações com eles estão sendo prejudicadas. Talvez tenha algo a ver com a baleia negra afundando? Nossa, ela simplesmente não vai deixar isso passar, vai? Quer dizer, acho que criei uma bagunça e tanto. A maioria das coisas importantes tinha sido transportada para fora da nave, mas ainda havia alguns equipamentos nela. Equipamentos que as colônias poderiam ter usado em alguns pontos. Mas ei, você não pode ganhar todas. O naufrágio da baleia negra não terá muito a ver com nossas comunicações. Já temos muitas torres de rádio nesta terra. Momoz está, na verdade, falando por mim nesta questão. Isso é incomum, ela geralmente está ao lado de Tidal para me criticar por esse pequeno erro meu. Mesmo assim, não é um pouco incomum para eles não pedirem um relatório por 2 meses seguidos? Perguntou um dos membros do Zodíaco. Acho que o nome dela é Kluk. Ela pode controlar pássaros ou algo assim. Depende, na verdade. O V5 às vezes age como crianças mesquinhas. Estou dizendo isso por experiência própria, a propósito. Fui eu quem esclareceu isso para eles. Ainda assim, mesmo que seja algo característico deles, ainda estou sentindo algumas vibrações ruins em todo esse acordo. Isso é dizer demais. É incomum que eles não perguntem nada sobre essa expedição. Talvez algo esteja acontecendo em casa? Botobai é quem está expressando suas preocupações agora. Faz sentido para ele não comprar esse silêncio de rádio deles. Ele é basicamente o agente deles, bem, ele me Zaiston, o boi. Acho que vou ter que concordar com o velho Botobai aqui, disse Kanzai enquanto olhava ao redor da mesa. Que tal isso? Nós os enchemos de chamadas até que eles finalmente respondam a uma. Se nada acontecer, eles são obrigados a responder a 3ª chamada consecutiva. Minha resposta pareceu satisfazer os membros da mesa. Era isso também que eu ia propor, vamos começar a chamá-los agora. Tidal rapidamente começou a trabalhar no laptop à sua frente. Eles estão usando algum aplicativo militar para conectar usando uma câmera. A transmissão é obviamente feita por satélite. Ela ligou para eles 1, 2, 3 vezes. No quinto estava praticamente confirmado. Algo não está certo. Tidal disse enquanto olhava para seu laptop. Talvez não tenhamos um sinal bom o suficiente para o satélite captar? Alkimbur perguntou esperançoso. Não. Essa é a linha que temos nos comunicado durante toda a expedição. Eu até liguei para a usada para emergências 2 vezes. A preocupação na voz de Tidal é bem evidente. O que devemos fazer? Perguntou Cacho. A princesa parecia estar bastante assustada. Bem, não há razão para pânico agora. Isso está acontecendo há pelo menos 2 meses. Então, há pouco que podemos fazer agora. Não acho que minhas palavras realmente acalmaram ninguém, mas pelo menos devem dar a eles alguma perspectiva. Mas o que exatamente aconteceu? Perguntou Tidal. É bem óbvio. Eles foram infectados com Shakti. As pessoas na mesa ficaram chocadas ao ouvir minhas palavras. Mas nós o contivemos adequadamente. Não poderia ter vazado deste continente. Disse Tidal com um pouco de gagueira. Quem pode dizer que só começou a se espalhar a partir deste continente? Quem pode dizer que uma pessoa infectada não foi controlada mentalmente para pular no mar e infectar um cardume de peixes? Ou talvez tenham sido soldados na baleia negra. Minhas palavras parecem ser bem drásticas para Tidal. Eu posso basicamente ver o estresse pesando sobre seus ombros e ouvidos. Então o lago Mobius já se foi? Perguntou-me Zaiston enquanto olhava para um mapa na mesa. Pode ser, pode não ser. Acho que é hora de contar a vocês tudo sobre minhas descobertas no continente negro. Eu não ia manter isso em segredo para sempre, de qualquer forma. Contar a eles agora parece apropriado. Capítulo 182. Narração ponto de vista. Ok, devo começar mencionando que sou tecnicamente um nativo do continente negro. Ashton decidiu começar assim, só por precaução, caso algumas pessoas na mesa não soubessem. Como os príncipes. Essa foi a primeira vez que a maioria deles ouviu falar de algo assim. Então você é natural deste lugar? Perguntou Camila com um pouco de curiosidade na voz. Bem, outra coisa, este não é o continente negro real. Apenas uma ilha em algum lugar perto dele. Tecnicamente ainda estamos no lago Mobius. As palavras de Ashton foram uma surpresa para todos os príncipes. Tidal olhou um pouco para a mesa e suspirou. Foi uma jogada do V5, eles não queriam que uma perda tão grande de vidas ocorresse. A colonização real do continente negro é simplesmente impossível. Alguns dos príncipes pareceram aceitar isso prontamente. Mas Sevanti, a mãe de Momose, não ficou tão satisfeita quanto os outros. Então o V5 enganou o Império Kakin para evitar que uma expedição real acontecesse? Alguns conseguiam basicamente sentir a raiva em sua voz. Era quase como se ela pensasse que o V5 estava tentando impedir o desenvolvimento do Império Kakin. Tidal foi quem esclareceu isso para ela.
O propósito do V5 era evitar uma grande perda de vidas. Trazer tantas pessoas para o atual continente negro levaria todos eles à morte. Tidal tentou seu melhor para explicar as coisas para a rainha um tanto irritada. Não há como sabermos os resultados disso. Talvez tivéssemos conseguido. Ainda assim, ela se agarrou ao seu orgulho e se recusou a admitir que o Império Kakin estava realmente perdido. Oh, há uma maneira de sabermos. Desta vez, Ashton decidiu responder a ela. Ele não estava realmente bravo com ela, ele tinha crescido um pouco para ficar bravo com as pessoas por coisas inúteis. Mesmo eu, uma pessoa que tem força suficiente para apagar uma montanha em segundos, só posso correr e recuar enquanto estou no continente negro. Os seres lá estão simplesmente em outro nível. Seus números também são muito maiores. Ele foi quem finalmente dissuadiu a rainha e a acalmou. Ele obviamente deixou algumas coisas sem dizer, como o fato de que todas as feras do continente negro o queriam morto e o perseguiriam constantemente. Se ele não fosse perseguido constantemente por inúmeras hordas, não haveria tantas dificuldades em sua jornada. Entendo. Sevante finalmente permaneceu em silêncio e voltou a ouvir a história de Ashton, como os outros príncipes. Afinal, ela tinha acabado de expressar a maioria das reclamações deles. E a explicação que receberam foi satisfatória o suficiente. Bem, por onde devo começar? Perguntas no final, a propósito, então, Ashton começou a relatar os eventos de sua pesquisa. Todos ouviram em silêncio enquanto ouviam sobre as descobertas do velho cientista. As emoções que explodiam nos corações das pessoas naquela reunião variavam entre choque, surpresa, fascínio e, finalmente, medo. Ashton contou a eles sobre a existência de uma raça que já foi adorada pela humanidade. E depois de ficar irritada com a humanidade, essa mesma raça buscou destruir a humanidade, e quase conseguiu. O velho cientista contou-lhes sobre a força que os humanos possuíam no passado, sobre as cidades que foram construídas. Neste encontro, as pessoas presentes conseguiram aprender muito sobre a história humana, coisas que nem sequer tinham sido teorizadas antes. Ashton terminou seu conto falando sobre as calamidades. Depois de tudo isso, concluiu que calamidades realmente são, disse Ashton enquanto olhava ao redor da mesa. As pessoas estavam todas prestando atenção nele. Até Kanzai ficou sério ao ouvir essa história. Eles são monstros controlados por esses deuses, ou seres que têm algum tipo de relação com os ditos deuses, ou guardando algo para eles ou tentando matar a humanidade para eles. Essa última definição irritou um pouco Tidal. Ela tinha pesquisado calamidades extensivamente, afinal. Bem, é basicamente isso. Aceito qualquer pergunta agora, temos bastante tempo. Ashton olhou para as pessoas sentadas ao redor da mesa e ponderou sobre suas estranhas reações. Então tudo está conectado a esses deuses. Por que exatamente eles têm como alvo a raça humana? Por uma briga que aconteceu em tempos antigos? Momose estava bastante brava em seu discurso. Ashton apenas suspirou. Eu realmente não mencionei isso, mas nem é basicamente algo que eles temem. Nem dá aos humanos as capacidades de superar esses deuses, eles basicamente têm medo de nós. A resposta de Ashton fez pouco para acalmar as frustrações de Momose. Ashton não havia realmente mencionado algumas coisas para eles. Ele não havia contado muito sobre as relíquias que encontrou para aquele sacrifício. Ele não planejava fazer isso, mas não queria que ninguém suspeitasse que ele tentasse fazer isso. Então, em sua jornada para explorar as calamidades, você acabou descobrindo um inimigo da humanidade que sempre existiu e sobre o qual não sabíamos nada. Um dos membros dos Zodíacos falou dessa vez. Pion, o coelho, estava bastante confuso com o que tinha ouvido. De fato, Ashton não mencionou que também estava buscando informações sobre eles. Ele contou a eles sobre o incidente do abismo. Então, você passou por tantos perigos. Depois de dizer que ficaria bem, Tidal disse com um sorriso sombrio. Bem, o continente negro não é realmente tão simples assim. Eu não pensei que as calamidades seriam tão difíceis quanto realmente foram. Especialmente Brion, ele era de longe o mais forte. Ashton respondeu eloquentemente ao golpe de Tidal. Mas algumas pessoas decidiram fazer perguntas. A reunião continuou com Ashton respondendo o máximo possível. Alguns príncipes estavam interessados em artefatos em geral, perguntando sobre eles e suas semelhanças com o antigo tesouro nacional que foi usado na Guerra da Sucessão. Alguns estavam interessados apenas na vida selvagem do continente negro. Momose queria saber mais sobre a terra natal de Ashton. As perguntas em si duraram mais que a história, algo que deu a Ashton a sensação de que ele não era o maior dos contadores de histórias. Mas a reunião finalmente foi feita. Bem, quase pronta. Só faltava mais uma pergunta. O que faremos de agora em diante? Quem perguntou foi um Alquembur preocupado. Capítulo 183. Narração ponto de vista. O que devemos fazer agora? Era uma pergunta que estava na mente de todo caçador, príncipe e servo. Alquembur foi quem falou, mas todos queriam ouvir a resposta. E para isso todos olharam para duas pessoas, nomeadamente Ashton e Tidal. Ashton era o líder não nomeado da Aliança Real, um nome preguiçoso que eles inventaram, e Tidal era o líder de toda a expedição. E Tidal também estava olhando para Ashton. Por quê? Bem, ele era certamente o mais calmo e controlado das pessoas presentes. Todos os outros, incluindo ela, estavam em algum estado de pânico. Kacho teve que até silenciar Fujetsu, sua irmã gêmea, porque seus choramingos estavam incomodando ainda mais os outros. Havia também outro motivo para Tidal olhar para Ashton em busca de orientação. Ele era, de todas as formas, o membro mais experiente e sênior do grupo. Ele também era o mais bem informado quando se tratava dos perigos que eles estavam enfrentando. Todo o conhecimento e entendimento que eles tinham vinham dele. Ashton olhou para o grupo com um sorriso irônico enquanto esfregava a ponta do nariz. Agradeço a confiança, mas duvido que vocês gostem da maioria dos meus planos.
Seu tom festido sorrir um pouco. Os príncipes e o Zodíaco não pareciam achar as palavras de Ashton divertidas. A maioria deles estava confusa. Sevante nem sabia se Ashton deveria liderá-los. Foram apenas as circunstâncias que o levaram a liderar a aliança. O que exatamente você propõe que façamos? Perguntou Alquimbur com uma cara confusa. Ele podia dizer que Ashton já tinha algo planejado. Bem, acho que nossa melhor aposta é reunir todos os usuários de NEM que pudermos contatar, incluindo aqueles no continente negro. As palavras de Ashton previsivelmente não agradaram aos Zodíacos. Você está propondo que tragamos esses traidores de volta? Botobai perguntou com um tom elevado. Mas ele não era a única pessoa irritada com a proposta de Ashton. A própria Tidal não sabia realmente o que dizer sobre isso. Não estamos em um momento em que podemos ser exigentes com nossos aliados. Todos aqui são humanos, e estamos lutando contra a nossa extinção. A coisa mais provável de acontecer é que esses deuses tomem o controle de alguns humanos e então controlem mentalmente todos os outros para cometer suicídio. Quem sabe, isso já pode ter acontecido. As palavras de Ashton enviaram mais uma onda de pânico entre as pessoas que ouviam. E você está dizendo que devemos contatar todos que pudermos? Você acha que há pessoas que não foram afetadas por Shakti? Perguntou Leoril. O médico estava bastante preocupado com os amigos que ele havia deixado para trás no Lago Mobius. Ouvir que eles estavam em perigo não foi uma experiência agradável para ele. Claro, como eu disse, qualquer usuário de NEM que valha seu dinheiro não se deixará infectar. Algumas pessoas não interagem muito com cidades e pessoas em geral. As palavras de Ashton conseguiram acalmar algumas das pessoas. Mas mesmo assim, todos sabiam que o número de humanidades havia sido reduzido drasticamente naquele momento. Nossa melhor aposta seria entrar em contato com a família Zoldyck. Podemos contratá-los para reunir todos os usuários NEM que encontrarem e navegar até este lugar. Todos levantaram uma sobrancelha para a sugestão de Ashton. Não havia ninguém que não soubesse quem e o que eram os Zoldicks, exceto talvez Fugetsu. Leoril ficou feliz ao saber que o sobrenome de um de seus amigos foi mencionado, mas ele ainda tinha algumas preocupações em mente. Você tem certeza de que a família Zoldyck não foi afetada por isso? Bem, acho que eles têm alguns usuários de NEM. Quem perguntou foi Kanzai. Ele não sabia muito sobre os Zoldicks, então ele só podia especular. Os Zoldicks definitivamente estariam seguros. Até mesmo seus servos são poderosos usuários de NEM. Qualquer pessoa infectada provavelmente já teria sido capturada e usada em experimentos. Eles provavelmente sabem o que está acontecendo com o mundo exterior também. Eles são nossa melhor aposta para contatar. As palavras de Ashton ajudaram a lançar alguma luz sobre aqueles que não tinham muita noção do que eram os Zoldicks. Na verdade, os Zoldicks, se colocados juntos servos, besta de guarda e tudo, eram provavelmente mais fortes do que os Zodíacos. Zeno sozinho provavelmente poderia lidar com alguns dos Zodíacos sozinho. O velho era uma fera em corpo humano. Mas como podemos contatá-los? Nossas comunicações com o resto do Lago Mobius estão atualmente fora do ar. Tidal foi quem falou dessa vez. E ela estava completamente certa. Eles simplesmente não tinham cobertura de satélite para fazer uma ligação telefônica ou enviar uma mensagem para a família Zoldyck. O único equipamento que eles tinham só conseguia se conectar a alguns especiais que o V5 havia preparado com antecedência. Atualmente, eles estavam em um impasse. Bem, acho que é melhor mandar um de nós para lá. Não precisamos nos incomodar em explorar o resto deste continente. Por enquanto, pelo menos, temos assuntos mais urgentes, e não há nenhuma besta poderosa para falar aqui. As palavras de Ashton pareceram ajudar alguns dos Zodíacos a relaxar. Se eles precisassem manter seus esforços de reconhecimento e ao mesmo tempo trabalhar para impedir a extinção da humanidade, bem, digamos que as coisas ficariam muito mais estressantes para todos os envolvidos. E quem exatamente devemos enviar? Não temos certeza se os Zoldycks concordarão em nos ajudar, mesmo se enviarmos pessoas para lá. Quem fez perguntas dessa vez foi Kluk, outro membro dos Zodíacos que não sabia muito bem o que fazer nessa situação. Ela tinha a habilidade de controlar pássaros, mas não conseguiria enviar seus pássaros em uma jornada tão longa. Eles provavelmente morreriam de exaustão no meio do oceano. Não havia nenhum lugar para descansar ali, afinal. Bem, eu poderia ir lá sozinho. Tenho algumas pessoas e coisas que preciso reunir aqui de qualquer maneira. As palavras de Ashton deixaram as pessoas lá dentro um pouco nervosas. Ele era basicamente o único com um plano claro para eles, pelo menos atualmente. E se algo acontecesse quando ele fosse embora? Não acho que seja uma boa ideia. Precisamos de você aqui, só para o caso de algo acontecer. Momose foi quem expressou a preocupação de todos dessa vez. Bem, acho que as coisas podem dar errado a qualquer momento. Ter-me aqui seria uma garantia para todos vocês. Ele disse enquanto esfregava o queixo. Que tal isso? Kluk, você e Jinta, a ovelha, podem ir com você em um veleiro? Eu escreverei mensagens para todos os grupos que eu desejar contatar, e você pode entregá-las usando seus pássaros. Ashton encontrou uma solução rapidamente. Ele estava bem ciente de que sua partida colocaria todos que eles sabiam que ainda estavam seguros em perigo. Não havia como eles saberem o que esses deuses tinham reservado para eles. E Ashton era a única pessoa que poderia responder com confiança a qualquer ameaça, mesmo por si mesmo. No final, foi decidido que as coisas iriam do jeito que Ashton havia planejado. Ele deveria escrever algumas mensagens para Kluk entregar.
Ela e Jinta então esperariam por quaisquer respostas e então retornariam. E então todos começaram a trabalhar. Kanzai foi instruído a procurar algumas ruínas na floresta para ver se conseguia encontrar algum sinal de civilizações mais antigas. Até os príncipes eram obrigados a aprender a usar nem neste ponto. Não era nenhuma questão de escolha. Todos os zodíacos receberam trabalho. O plano de criar uma academia de usuários nem basicamente se tornou uma das adições mais importantes para a melhoria da população. Também precisava ser um acampamento de treinamento de verdade para treinar os corpos de todos os civis. Então o processo seria bem lento. E assim, o novo continente se tornou a base de operações de uma nova nação, uma que permanecerá sem nome por enquanto, liderada por uma coalizão de usuários nem realeza de outro império. Capítulo 184. Narração ponto de vista. Enquanto Ashton e os líderes do novo continente, os príncipes e zodíacos, discutiam como enfrentar os seres que ameaçavam acabar com a humanidade. Ainda havia muitas pessoas presentes no Lago Mobius que não foram afetadas pela pandemia de Shakti. A propagação da estranha aura aconteceu rapidamente. No espaço de um mês, quase todas as grandes cidades foram infectadas por ela. Normalmente as pessoas no poder estariam mais preparadas para uma pandemia acontecer, elas teriam precauções de algum tipo. Mas Shakti na verdade mirou nos líderes mundiais primeiro. Afinal, isso não era um micro-organismo prejudicial aos humanos, como uma doença normal, era a força vital de um deus preso em uma dimensão diferente. Ele havia se infiltrado no mundo regular e começado a se espalhar por todo o Lago Mobius. Não se espalhou sem rumo, era inteligente. Permitiu que o deus controlasse mais e mais humanos. Mesmo assim, havia muitas pessoas que conseguiram evitar a infecção. Algumas pessoas vivendo em lugares remotos, por exemplo. Eles não eram uma força unida, no entanto, havia grupos espalhados por todo o Lago Mobius, e eles não tinham um líder ou quaisquer planos para o futuro. Pelo menos não todos eles. A situação na casa dos Zoldyck se desenvolveu exatamente como Ashton esperava. Os Zoldycks eram fortes demais para serem atacados por qualquer grupo de civis controlados por Shakti. Eles se fecharam, a maioria dos usuários de Shakti não conseguia nem passar pelas portas da frente, então não havia nada remotamente perigoso para eles. Eles até capturaram algumas pessoas infectadas para fazer experimentos com elas, assim como o próprio Ashton. Kikyo, esposa de Silva, foi na verdade quem fez mais descobertas. Ela dedicou muito do seu tempo a isso, mas conseguiu descobrir bastante sobre Shakti. Agora, os Zoldycks perceberam a ameaça que Shakti representava para a humanidade. Mas eles não tinham certeza do que fazer sobre isso. Em sua montanha, eles permaneceriam intocáveis, mas precisavam ter cuidado em outros lugares. Felizmente, ser cuidadoso era a especialidade deles. E assim a família de assassinos altamente treinados reuniu mais e mais indivíduos não infectados em sua cadeia de montanhas. Era algo que Silva nunca aprovaria, pois ele era extremamente cauteloso em convidar outras pessoas para sua casa. Mas felizmente Ma ainda estava viva. A velha fera ainda tinha 1 ou 2 anos de vida. Ele era, no final, o mais velho. Mesmo que Silva fosse o líder nominal, sua opinião importava acima de tudo. Ma, infelizmente, estava ficando cada vez mais fraca. Era de se esperar de um homem da idade dele, afinal, ele era o mais próximo de ser comparado a Ashton em idade. Mais próximo, mas ainda assim longe. Mesmo que Lua sendo chamado de volta para sua casa e Lumi e Silva precisaram ir atrás dele para a cidade natal de Gon, Ilha da Baleia. A princípio, o jovem assassino de cabelos brancos pensou que sua família não queria mais que ele se aventurasse. Mas ele ficou chocado quando a situação lhe foi explicada. Ele e Gon, junto com qualquer família que Gon ainda tivesse por perto, foram todos para o complexo Zoldyck. Os Zoldicks também decidiram reunir os moradores regulares da Ilha das Baleias. Eles conseguiram evacuar todos rapidamente e afinal, havia espaço suficiente em seu complexo. Mas os Zoldicks não estavam realmente fazendo isso por bondade de seus próprios corações. Eles sabiam o quão perigosa Shakti era para a humanidade, e a extinção da humanidade também significaria o fim dos negócios da família. Eles decidiram reunir pessoas em sua cadeia de montanhas para começar uma cidade. E a tentativa foi bem sucedida. Bem, parcialmente ainda precisava de tempo para se desenvolver, era principalmente uma pequena vila até agora. Em apenas um mês, eles reuniram mais e mais pessoas. Essas pessoas começaram a cultivar as terras não utilizadas. Eles construíram casas usando o excesso de florestas e recursos dentro do complexo. É claro que ninguém tinha permissão para entrar no complexo, pois era lá que ficava a verdadeira casa dos assassinos. E então, os Zoldicks conseguiram reunir algumas pessoas. Eram 50.000 delas, no mínimo. E ainda havia muito espaço. Era difícil convencer tantas pessoas dos perigos que Shakti possuía. Algumas pessoas entenderam, especialmente aquelas que já sabiam sobre Nen, mas outras não levaram a sério, escolheram permanecer e também foram infectadas. Ainda assim, a família Zoldyck estava florescendo à sua maneira. Claro, a comida não era exatamente abundante, mas os crimes eram quase inexistentes. Por quê? Bem, todas as pessoas que concordaram em vir com os Zoldyck sabiam quem e o que os Zoldicks eram. Aqueles que não fizeram foram avisados. Ninguém queria ficar do lado ruim de assassinos extremamente poderosos. E todos os Zoldicks tinham muitos problemas em mente. Havia muitas perguntas a serem feitas, e uma delas era, obviamente, de onde veio essa aura estranha? E a outra era mais uma reflexão tardia. O que aconteceu com a expedição? A segunda pergunta foi um pouco mais fácil de responder. Eles sabiam por Illumi e Kaluto, que foram punidos, a propósito, que Ashton também estava naquela expedição. Então eles podiam pelo menos presumir que as coisas dariam certo lá. As coisas estavam indo bem para eles. Pelo menos na maior parte. Os Zoldicks não se importavam com as pessoas que escolhiam não segui-los. Então não havia estresse para eles.
Eles já tinham feito sua parte na preservação da humanidade. Eles tinham fornecido um ambiente seguro para algumas pessoas. E isso era muito mais do que o necessário. Eles eram assassinos, afinal, eles não se importavam com as pessoas. Mas a situação tinha escalado além do ponto em que seria lógico ignorá-la. Quando a humanidade estava em jogo, alguém precisava se levantar e protegê-la. E como não havia ninguém melhor por perto, coube aos Zoldycks, uma família de assassinos e homicidas, preservá-lo. Ashton ficaria bastante entretido com essa notícia ao ouvi-la. Mas isso levaria um tempo. Como Cluck, galinha, e Ginta, ovelha dos Zodíacos, tinham acabado de partir com as cartas de Ashton. Levaria os dois pelo menos um mês para chegar ao Lago Mobius. Depois de enviar as mensagens, eles também esperariam 2 semanas, então começariam a longa viagem de barco de volta ao seu novo lar, o continente recém-colonizado. O plano estava em andamento. Tudo o que restava era observar as coisas e esperar que elas corressem bem. Capítulo 185. Ponto de vista Ashton. Como se organiza uma colônia perfeita? Bem, acho que isso não é mais uma colônia. Poderia muito bem ser chamado de um pequeno país. Essa expedição inadvertidamente se tornou um dos últimos bastiões de segurança que a humanidade tem. Bem, pode ser o último. Na verdade, é bem difícil dizer. Já comecei a trabalhar e levantei muros em volta de todas as cidades. A construção é fácil quando uso ressonância da natureza, não levei nem 5 minutos para cada muro. Eles estão todos completos com torres de vigia e tudo. Só há um problema com isso. Eles são tecnicamente feitos de terra. Eles precisam ser remendados após cada chuva forte, e não são muito resistentes. Mesmo quando comprimo a terra para torná-la mais resistente, ela dura apenas um pouco mais. É por isso que essas paredes são mais como marcadores de posição. Eu as construí propositalmente mais longe das cidades reais para deixar espaço suficiente para os trabalhadores construírem paredes de pedra e concreto reais. Por que exatamente precisamos de muros? Tranquilização, na verdade, eu não preciso disso, mas com menos equipes de batedores enviadas e menos caçadores reprimindo a população local de feras, podemos esperar algum tipo de resposta. A migração em massa de algumas espécies perigosas seria bastante devastadora para uma cidade mal defendida. Fora isso, não aconteceu muita coisa. Cluck e Ginta já zarparam, eles devem estar seguros o suficiente. O oceano não deve representar uma grande ameaça para eles. Eles levaram apenas algumas pessoas para tripular o navio. Uma pequena tripulação de 6 pessoas, apenas o suficiente para navegar corretamente. Suas provisões estão seguras, eles devem parar para reabastecer quando chegarem ao resto do Lago Mobius. E com sua expedição de volta ao Lago Mobius um pouco planejada, posso parar e pensar em como as pessoas que estou tentando contatar responderão às minhas cartas. Escrevi cartas para todos os grupos que presumo que ainda estejam seguros. Pessoas como Silva, Esfumaçado, Morel e até Kit. Preciso que eles reúnam o máximo possível de pessoas não infectadas. Eu sei que ela está se aproximando das cidades e isso só significa uma coisa, na verdade. O treinamento dela acabou. Algumas semanas antes do que eu havia previsto, mas isso não é algo que eu realmente ache horrível. Se ela completar seu treinamento cedo, então a colônia ganha outro lutador forte que pode ajudar a protegê-la quando eu estiver fora. Isso mesmo, não planejo mais levá-la comigo para todos os lugares. Mas não planejo realmente ficar fora tanto assim. Só tenho um tempo limitado agora, preciso me preparar para o que esses deuses quiserem jogar em mim. Não duvido que proteger a humanidade seria difícil de fazer sozinho. É por isso que preciso de mais pessoas. Agora que penso nisso, quando foi que comecei a me importar tanto com a humanidade? Talvez quando percebi que meu sofrimento não tinha nada a ver com eles. De qualquer forma, posso ver claramente que atualmente só tenho um inimigo. Bem, um grupo de inimigos. Esses deuses autoproclamados são o que eu deveria estar me concentrando em matar. Ou eu deveria pelo menos encontrar uma maneira de selá-los. A única coisa que tenho para prosseguir nesta Shakti, nem é, afinal, a força vital de cada ser humano individual. Aqueles que a controlam são os usuários de Nen. Então, por extensão, Shakti é provavelmente a força vital de um ou mais desses deuses. O que significaria que isso também é Nen, apenas tomando um diferente de. É um pouco estranho, na verdade, mas não seria capaz de coexistir com Nen de outra forma. Parece repelir e tentar infectar qualquer organismo que tenha Nen. Mas os infectados originais, aqueles que foram infectados pela besta espiritual guardiã de Zanlei, conseguiram ter Nen e Shakti. Isso tudo é um pouco chato de descobrir, e eu realmente não tenho muito tempo para refletir sobre essas coisas. Preciso esperar a chegada dos Zoldycks, eles definitivamente levarão a Luca com eles. E eu posso pedir essa informação para Ai. Eu não queria fazer isso inicialmente, mas não tenho muita escolha neste momento. Só espero que consigamos diminuir a dificuldade da próxima solicitação dela depois que ela responder a minha pergunta. É assim que essa inteligência artificial funciona. Ela faz uma solicitação de maior dificuldade dependendo do desejo que ela concedeu antes disso. Mas se esse pedido falhar, as consequências podem variar. Lembro-me de perguntar a Silva sobre isso enquanto ainda estava no complexo Zoldyck. Isso solidificou um pouco minha decisão de não pedir informações a Ai. Terei que consultar Killua antes de fazer isso, para saber se reduzir a dificuldade de seus pedidos é viável. Se não for, então talvez eu tenha que me abster de fazer qualquer pergunta a Ai. Ainda assim, a chegada dos Zoldycks, junto com o resto dos sobreviventes, pode demorar um pouco. Também há o problema do transporte. Talvez eu tenha que entregar a Arca de Noé a um zodíaco e ensiná-lo a usá-la. Bem, pelo menos temporariamente não estou realmente disposto a me separar dessa relíquia. Atualmente estou voando lentamente em direção à terceira cidade e gostaria de cumprimentar Pitou adequadamente.
Espero que ela esteja treinando bastante, ela teve mais tempo para isso agora, então espero que ela esteja muito mais forte do que quando eu quebrei sua mente no palácio. Cheguei à cidade bem rápido, Pitou me escutou, então ela estava viajando a pé, ela ainda estava a umas 2 horas de distância. Então isso me deu tempo para explorar a cidade um pouco. Cresceu bastante, as pessoas que trouxemos para cá são todas qualificadas, afinal, elas já começaram a construir fábricas e outras infraestruturas industriais. É muito bom ver esse progresso se desenrolar diante dos meus olhos. O trabalho de Tidal mostra como essas cidades são administradas. Ela, na verdade, lida com a maioria delas sozinha. Infelizmente, o moral está bem baixo ultimamente. Posso ver que as pessoas não estão exatamente felizes com as coisas. A questão principal é a separação e a zona de quarentena. Embora tenhamos dado a eles a garantia de que tudo ficaria bem, parece da natureza deles desconfiar de seus líderes. Afinal, todos que vieram aqui são pessoas que tentaram fugir de suas vidas antigas. Pessoas que tinham alguma insatisfação com suas vidas antigas. Bem, eles obviamente também são qualificados para fazer algumas coisas, como engenheiros, eletricistas, construtores, fazendeiros até. Ainda assim, é um pouco irritante governar uma nação de pessoas desconfiadas e desconfiadas. Agora, o que devo fazer enquanto espero por Pitou?